A dor na coluna atinge grande parte da população e está entre as principais causas de ausência ou até mesmo de abandono do trabalho. Você sabia disso? Pois é, na maioria das vezes, essa dor é de origem muscular. Ela pode surgir a partir de má postura, estresse, cansaço, levantamento de peso, falta de exercício regular e outros motivos. Felizmente, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que permitem tratar e prevenir o problema. Mas quem está com a gente no Notícias do Bem ao vivo para falar sobre esse tema é a fisioterapeuta, a doutora Jerusa Liache. Doutora Jerusa, obrigado pela sua participação com a gente, obrigado por estar conosco aqui no nosso Notícias do Bem para falar sobre esse problema que, afinal de contas, tanta gente sofre, né? Não é fácil, né? Tem muita gente que tem problema, dói as costas, dói a coluna, dói a lombar, dói embaixo, dói em cima, é uma dor sem fim, né? É verdade, muitas pessoas estão sendo atingidas pelos problemas de coluna e nós queremos aqui esclarecer algumas coisas e dar, assim, alguma informação, né? Obrigada pelo convite, Roberto Quirino, pela equipe da IPTV estar aqui conosco neste momento para dar as informações necessárias para o público e tirar esclarecimentos em relação às dúvidas aqui no Notícias do Bem. Tá certo. Doutora Jerusa, para a gente começar então, quais são as principais causas que levam à famigerada dor nas costas? Olha, muitas vezes as causas estão relacionadas ao posicionamento corpóreo, né? Nosso tratamento aqui, por exemplo, é baseado exatamente no posicionamento corpóreo, né? Ao invés do esqueleto ficar alinhado, posicionado, esse desposicionamento do esqueleto acaba ocasionando o desalinhamento esquelético e esse desalinhamento esquelético retesa ou comprime as raízes nervosas, causando dores em qualquer parte por onde os nervos passam, né? As nossas raízes nervosas são responsáveis pela formação de todos os nossos nervos, nervos que vão para músculos, tendões, ligamentos, vísceras. Então, se tem alguma coisa mexendo com a estrutura do corpo, pode afetar qualquer parte do corpo. Por isso que às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e está muito relacionado com a coluna, pode estar relacionado sim. Existem várias causas para uma enxaqueca, mas muitas vezes as pessoas vêm parar aqui no meu consultório para tratar de uma cervicalgia, de uma dor na coluna, que reflete na cabeça, né? E outras partes do corpo, como uma tendinite, né? E tantas outras enfermidades que estão relacionadas com problemas de coluna. A hérnia de disco, né? E a lumbociatalgia e muito mais coisa aí que a gente pode citar. É que a postura é o principal problema. Quais são os outros fatores? Tem fator genético ou não? Muita gente acredita que tem fator genético para dor de coluna também. Existe fator genético? Quais são as outras causas? Sobrepeso, enfim, o que mais pode interferir na saúde da nossa coluna? Muitas vezes as pessoas têm uma noção um pouquinho equivocada em relação à postura, né? A postura pode ser uma consequência do problema. A pessoa, para se ajustar a uma dor que ela tem, ela se coloca de posições completamente diferentes e erradas até, para se aliviar daquela dor que ela está sentindo, né? Então, muitas vezes, essa dor que ela está sentindo reflete um mau posicionamento corpóreo, né? Não exatamente um mau posicionamento vai colaborar para a pessoa ter um problema de coluna, mas muitas vezes esse mau posicionamento é porque ela está com um problema e ela já está se acostumando a ficar naquele posicionamento errado para se aliviar dos sintomas. A outra coisa também que você acabou citando, né, atividades físicas, peso, né? O sobrepeso, ele realmente compromete as articulações do corpo, mas não necessariamente causa problemas, né? Eu trato de pessoas magras, de pessoas altas, de pessoas baixas, de pessoas obesas, né? De atletas, né? Então, necessariamente não está ligado em relação ao problema de coluna, né? Mas lógico que o sobrepeso vai colaborar, um excesso de atividade física vai colaborar, e todas essas coisas vão se juntar num conjunto de situações e de esquemas que o corpo acaba se apropriando para acabar dando os problemas de coluna, tá? Doutora, qual é a mais comum, né? Qual é a dor de coluna ou a dor nas costas? A gente fala dor nas costas, né? Qual é a mais comum? É a da base? É aqui na lombar? O que aparece mais?
Na região lombar, perto realmente da onde fica nosso posicionamento da bacia, entre a bacia e a coluna, né? A junção dessa bacia e da coluna é onde mais aparece dores, né? E é onde nós, na nossa visão, é onde a causa da maioria dos problemas de coluna, porque o desalinhamento do esqueleto, e ele se dá justamente na bacia, esse desalinhamento acaba desposicionando as raízes nervosas de maneira correta, né? Não tem como a gente tratar de algum problema no nosso corpo se não tratarmos da causa do problema. Na nossa visão, nós temos que tratar esse desajuste, esse desalinhamento que ocorre no corpo, né? E com isso melhorar todos os sintomas que o paciente está apresentando, né? Geralmente, as dores na lombar, elas são as mais frequentes, mas temos na região dorsal, no meio das costas e também na região aqui do pescoço, tá? Uhum. Que é a região cervical, né? Pode afetar tanto a região da coluna como as raízes nervosas que inervam os nossos membros, como, por exemplo, afetar nossos ombros, braços, mãos, afetar nossas pernas, nossos pés e toda a região do corpo. Não dá para separar um pedacinho do nosso corpo do resto dele. Se está afetando um pouco a nossa coluna, pode afetar o corpo inteiro, por causa das raízes nervosas, né, que saem de toda a nossa coluna. Uhum. Antes da gente falar de tratamento, doutor, eu queria falar de prevenção. Como é que a gente pode evitar esse desalinhamento do corpo, como a senhora está dizendo, que me parece aqui, né, na sua visão, ser a principal causa das dores na coluna? O primeiro fato é não fazer exagero em esforço físico, né? Muitas vezes nós somos acostumados a exagerar, acostumados num posicionamento, acostumados a fazer um exercício exagerado, força, né? Não só exercício, mas, por exemplo, vai carregar alguma coisa lá no mercado e exagera, carrega um monte de sacolas com muito peso, também vai fazer algum movimento para catar algum objeto no chão e faz um movimento brusco com o corpo. E também não podemos evitar, mas alguns tipos de acidente. Qualquer tipo de acidente pode provocar um problema na coluna, né? Pode ser um problema traumático ou um problema crônico. Tá? Uhum. Um acidente de carro, um acidente, uma queda no chão, uma queda em qualquer lugar, né? Isso às vezes é inevitável. Algumas coisas com certeza nós podemos evitar, mas algumas coisas nós não podemos evitar. Para as duas coisas é necessário procurar ajuda, procurar tratamento para resolver de forma adequada o problema que você tem. Queria também lembrar que muitos problemas de coluna estão relacionados à consequência, não exatamente aquele problema pode estar dando a situação que a pessoa está apresentando, né? Mas ela pode estar sendo uma consequência. Por exemplo, a hérnia de disco, o abalamento discal, outras anormalidades que podem ocorrer na coluna. É interessante que você também perguntou, agora estou lembrando, que você perguntou se pode ser hereditário, né? É óbvio que algumas coisas em relação ao nosso corpo são geneticamente passados, né? Alguns têm uma tendência maior a ter problemas porque pai, mãe tem algumas dificuldades em relação à genética, já teve problemas, né? E a genética pode passar, assim, em algumas situações isso pode acontecer também. Uhum. Agora, ainda falando de prevenção, atividade física moderada, massagens, quais são as recomendações que a senhora daria para o nosso dia a dia? Como é que a gente poderia trabalhar o nosso dia a dia de maneira que a gente conseguisse evitar, na medida do possível, esses casos de dores na coluna? Com certeza um ambiente de trabalho, um ambiente que você estiver estudando, né? Qualquer lugar que você estiver fazendo alguma atividade, que todas as coisas estejam para servir você, estejam adequadas ao seu corpo, ao seu ambiente. Não assim, a mesa muito baixa, muito alta, a cadeira toda errada, torta, né? Então, isso é importante a gente pontuar. As pernas sempre apoiadas no chão, ter de preferência as cadeiras com um apoio para os braços, né? Fazer as coisas sempre com moderação, lembrar de fazer as coisas sempre com moderação, tudo que for fazer, de pegar peso, de pegar algum objeto no chão, pensar, né, antes de fazer aquela situação sem causar um estresse muito grande ao corpo ou um trauma para você.
né? Uhum. É importante sempre pensar nisso. E sempre que tiver uma dor, alguma coisa, procurar ajuda, né? Não pensar que você pode fazer tudo sozinho. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, procurar ajuda aos primeiros passos de dor e tudo mais é importante para a sua plena recuperação e evitar os problemas que possam vir futuramente. Pois é, eu ia chegar nesse ponto, né? Qual é o momento da gente procurar ajuda? Em que ponto a gente precisa procurar um médico, um fisioterapeuta, enfim, um profissional da área para que possa nos atender? Eu acredito que aos mínimos sintomas a pessoa precisa procurar ajuda, né? Quanto antes ela procurar ajuda, melhor. Ou sentir um desconforto, ou sentir uma dor, né? Isso é importante, quanto antes procurar ajuda, né? Não existe assim, eu vou sentir dor uma semana, não, vou esperar mais um pouco, um mês, daqui a um mês eu vou procurar ajuda, não. Quanto antes você procurar, melhor. Evitar as coisas que te façam mal, como a gente explicou, a moderação é o maior conselho que a gente pode dar em relação a qualquer coisa. A moderação é uma coisa muito importante que vocês podem seguir sempre falando. E procurar ajuda em relação ao tratamento. Tá certo. E falando em tratamento, né? Quais são as formas de tratamento para dor de coluna? Claro que eu imagino, né? Imaginação de leigo aqui, mas eu imagino que devam existir várias formas de tratamento para cada um dos tipos diferentes de dores de coluna, ou até para tipos diferentes de posicionamento dessas dores. É isso mesmo, doutora? Olha, existem vários tratamentos de coluna, né? Existem algumas patologias específicas que precisam de um tratamento específico, né? No nosso modo de ver, aqui na nossa clínica, que nós atuamos já há quase 45 anos em relação a problemas de coluna, nós temos uma experiência em relação a isso e nós tratamos, a nossa visão é tratar o corpo como um todo, não um pedaço isoladamente dele, né? Por isso que às vezes a gente trata de uma enxaqueca, de uma tendinite, de uma tenossinovite, de uma hérnia de disco e outras patologias mais, visando o corpo inteiro. Então, a gente trata através do realinhamento corporal. Tá? E existem algumas patologias específicas que precisam de um tratamento específico para aquela patologia, né? Mas, de um modo geral, a gente tem conseguido ajudar muitos pacientes. É necessário fazer uma avaliação, nessa avaliação a gente vai indicar o tratamento, né? Existem sintomas correlatos, que pode servir também, por exemplo, um problema de ATM, né? Pode estar relacionado à odontologia, ou pode estar relacionado com a cervicalgia, né? Existem sintomas correlatos, né? E a gente vai fazer uma avaliação, ver a possibilidade do tratamento e a gente conseguir ajudar o paciente da melhor maneira possível, com certeza, né? Mas aqui a gente tem uma experiência muito grande de ter evitado várias cirurgias, por exemplo, de hérnia de disco, né? Ou talvez tratado também de pacientes que vieram de cirurgia, de alguns outros tipos de cirurgias de coluna, né? Um pós-operatório, fizemos tratamento também, e também tratar de pessoas que estão com algumas enfermidades que muitas vezes elas procuram outros médicos, né? Outras especialidades e não conseguem obter o resultado que elas queriam. Então, conseguimos aqui alguns sintomas que parecem não ser muito comuns para a coluna, mas acabam ter a ver com a coluna, né? Está relacionados com a coluna por causa da malha nervosa no nosso corpo. Tá certo. Doutora, chegando perguntas aqui no nosso chat, o Ricardo diz que é ciclista e que quando ele pedala, ele não sente dores, mas quando ele para, ele sente muita dor na lombar. Diz que a dor na lombar é constante. Pode ter a ver com o esforço? O que a senhora acha? Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão no meio das suas atividades, pode ser o ciclista, pode ser uma pessoa que está fazendo um exercício qualquer, natação, outro qualquer, futebol, tudo, eles falam e relatam, olha, eu não sinto nada quando eu estou fazendo, mas depois a dor é terrível, é muito ruim, incomoda demais. Por que disso? Porque enquanto o corpo do paciente está aquecido, né? O corpo da pessoa está aquecido fazendo as atividades, além de estar aquecendo a região, além disso, ele também libera muita endorfina, e a endorfina alivia a dor do corpo. Então, muitas vezes a pessoa tenta tratar do problema de coluna com atividade física, mas a atividade física, de um modo geral, ela acaba provocando mais dor, porque acabou o efeito da endorfina, acabou o efeito do aquecimento na região,
a dor vem com mais intensidade, porque aí vem a consequência do esforço, né? Então é necessário que você, meu querido, procure tratamento, porque você está precisando fazer o tratamento. Trato de muitos atletas, até triatleta já tratei, e realmente estava com muitos problemas na coluna, e conseguimos melhorar com o tratamento, e depois ele voltou à atividade normal. É necessário um tempo para o paciente, para a pessoa se recuperar. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui da Denise Mendonça. Ela pergunta assim: quando travamos as costas de vez em quando, qual é a indicação? Ela diz que algumas vezes ela sente as costas travarem, ela não consegue nem se mexer, não consegue nem respirar, segundo ela. Grave, né? Sim, já está grave, né, a coisa, muita dor, travar, não conseguir se movimentar, trato de muitos pacientes que acabam chegando assim nessa situação. Essa situação já é mais drástica, vamos dizer, né, já é uma coisa que ela já devia estar pensando em tratar o mais rápido possível, tá? Porque já está travando, né, vamos dizer assim, chega uma hora que pode ficar mais grave. Geralmente, assim, começa com uma dorzinha, um incômodo, né? Esse incômodo vai virando, assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, aí vira constante, esse incômodo está me incomodando todo dia, eu sinto esse incômodo, aí depois vem uma dor forte, e aí depois vem esses travamentos. É necessário já procurar ajuda, sim. Tá certo. Aproveitando essa coisa do que pode causar, né? Tem algumas coisas também que se é mito ou verdade, não sei, mas assim, colchão, travesseiro, isso realmente provoca dor nas costas se estiver errado? Quais são as recomendações, doutora? Sim, a recomendação é que seja um colchão confortável. Ele não pode ser muito duro e também não pode ser muito mole. Porque, veja bem, se você tem um colchão muito mole, ele pode deixar que você fique com o corpo torto. Porque quando nós estamos deitados, por exemplo, de lado, nós precisamos de uma acomodação para o nosso ombro e para o nosso quadril, né? Então, ele não pode ser muito mole, porque senão você vai ficar afundado e torcer a sua coluna. Da mesma forma, se for muito duro, você vai forçar a ficar reto, num posicionamento torto também. Diferentemente do colchão mole, mas no frigir dos ovos vai acabar dando a mesma coisa, né? Vai provocar você mal posturado para dormir. O travesseiro também não pode ser nem muito baixo, porque se você colocar o travesseiro aqui, você ficar reta, né? Reta, tudo bem. Agora, se você ficar assim, muito alto ou muito baixo, né? Você vai estar entortando a sua coluna também. Então, de maneira geral, o corpo precisa estar bem acomodado, não pode ser nem muito duro o colchão, nem muito mole o colchão, e o travesseiro nem muito alto, nem muito baixo. Isso vale para tudo, né? Para a posição que a gente senta, para tudo. Aproveitando que a Denise falou aqui também de ficar em frente ao computador durante muitas horas, não pode, né? Tem que levantar de vez em quando, alongar também, a gente tem que ter alguns cuidados também no nosso dia a dia, né? Não dá para ficar o tempo todo em frente ao computador trabalhando. Exatamente, assim como eu falei do posicionamento das coisas, né, ao redor do seu trabalho, o estudo, é importante que você não fique muito tempo nessa posição, né? É importante que você dê um tempo, vá, levante-se, se espreguice, se estique, tome uma água, vá ao banheiro. É importante você não ficar muito tempo no mesmo posicionamento. Tá certo. E aí, para quem está com esses sintomas, para quem está sentindo alguma coisa, a orientação que a senhora deixa é que procure um profissional o quanto antes, né? Exatamente. Exatamente. Nós Tá temos certo. uma proposta diferenciada em relação ao tratamento, um tratamento que meu pai, Pedro Liache Filho, desenvolveu há 45 anos. Ele desenvolveu esse tratamento e nós estamos aqui realizando aqui na nossa clínica, na Liache Fisioterapia, e nós agradecemos, né, a oportunidade de falar um pouco desse tratamento que tem ajudado muitas pessoas, muitos pacientes a se recuperarem dessas dores de coluna. Pois é um tratamento diferenciado, olha, né? Uma coisa interessante aqui, né, que me passou aqui no momento, é que nós também damos palestras sobre problemas de coluna, ergonomia no trabalho, nas escolas, palestras em qualquer lugar, tá? Pode ser nas igrejas, pode ser nas comunidades, também nas escolas e empresas, porque é importante dar essa noção de como o paciente vivenciar no seu trabalho aquilo que é importante para ele.
né? Uhum. Como que ele deve agir, como que ele deve funcionar lá, momentos, né, que eles possam fazer alguns exercícios, não exatamente exercícios, mas alongamentos, né, para ajudar a tirar a tensão no trabalho, tirar a tensão no ambiente de trabalho, para que ele possa conviver bem, né, evitar esses problemas de coluna. Que bacana. Bom, eu vou pedir para a senhora deixar os contatos, né, as redes sociais, enfim, como é que a gente encontra aí a sua clínica, até não só por conta do tratamento que vocês desenvolvem, né, esse tratamento específico, né, de realinhamento corporal e que faz esse trabalho e que acaba sendo um tratamento específico, né, para a coluna vertebral aí, mas também para essa possibilidade, de repente alguém quer chamar a senhora para uma palestra, numa escola, numa igreja, enfim, numa comunidade, queria que a senhora deixasse os contatos para a gente. Olha, já está aparecendo aí o nosso link para também estar no Instagram e no Facebook. Nós estamos lá, procure a gente, nossa página no Instagram e no Facebook. E também o nosso telefone, WhatsApp para contato. Se quiser também enviar perguntas, tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp, nós estaremos à disposição. O telefone é 92002 7283, ou então o telefone da clínica também, que é 5573-8000, 5573-8000, tá? E também a nossa @Liache_fisioterapia, @Liache_fisioterapia, que é o Instagram, né? Que tá aí na nossa... Tá na tela. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Doutora Jerusa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-la e volte sempre, viu, pra gente continuar falando a respeito desse tema que é tão importante, né, e que, enfim, de uma forma ou de outra, né, faz parte da vida de todo mundo aí, porque se você não tem dor nas costas, você conhece alguém que tem. É verdade, é verdade. É um problema que assola muitas pessoas e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja convidada outras vezes para tirar mais dúvidas e esclarecer mais algumas coisas a respeito deste problema que tem afetado muitas pessoas, né? E são vários temas, várias áreas que o corpo atinge o corpo, e nós estamos à disposição aqui para tentar ajudar o público a entender um pouco mais sobre isso. Obrigada. Tá certo, doutora Jerusa. Obrigado mais uma vez pela sua participação.